Mais uma vez, ó Pai, eu entrego aqui a vida do teu filho em teu altar, Senhor. Envia sobre ele descanso mental e físico. E tudo aquilo, Pai, que o Senhor desceu sobre o coração dele, traga para nós, Pai. Que nós possamos aprender mais um dia através da vida do teu filho. Ajuda ele, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, pode se sentar. Vamos ver que a gente consegue terminar hoje esta palavra. Eu parei, a última palavra que eu li foi no livro de Isaías, no capítulo de número 63, onde fala que no versículo 10, né? Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63, versículo de número 10. Amém? E aí eu disse aos irmãos que iria ministrar 5 pontos negativos a respeito de nós contra o Espírito. Amém? Então, o primeiro é a gente irritar o Espírito Santo. A gente não pode ser rebelde e irritar o Espírito Santo. Rebelde é aquele tipo de pessoa que sabe que tem que fazer a coisa certa, mas ele escolhe fazer a coisa do jeito errado. Isso é rebelde. Mas ele sabe o que é certo. O rebelde é assim, porque alguém está instruindo ele. Alguém está ali avisando, alguém está ali ensinando. Mas mesmo ele sendo ensinado, ele escolhe se rebelar contra o que é certo. Isso é rebeldia. Entendeu? Então, importante mesmo é a gente nunca se rebelar, irmãos, contra o Espírito, para que ele não venha a ser nosso inimigo, né? E o segundo ponto que nós vamos trabalhar nessa noite, não vou me deter muito tempo, o segundo ponto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, Atos 7, 51. Atos 7, 51. Muitas pessoas conhecem essa passagem. Vou ler para a gente ganhar tempo. Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistir ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. Amém? Então, o segundo ponto é resistir o Espírito Santo. E o que é resistir ao Espírito Santo? É tornar-se insensível ao Espírito Santo. É ir contra, atrapalhar por inveja ou por sentimento maligno qualquer palavra que o Espírito Santo está nos falando. Ou seja, eu endureço, aqui eles endureceram duas coisas. O que eles endureceram aqui? O ouvido, eles taparam os ouvidos. Eles colocaram a mão no ouvido, irmão, você não tem ideia disso. Eles colocaram a mão no ouvido porque eles não queriam ouvir. E quem estava falando ali não era Estevão. Quem estava falando ali era o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio de fé e cheio de poder. Ele tinha essas características. Quando foi para separar o diácono, tinha as qualificações. Se não fosse cheio do Espírito Santo, de boa reputação e cheio de sabedoria, não podia ser qualificado para aquele ofício. E quando ungiram, separaram Estevão, é porque ele estava qualificado para aquele serviço. Só que a Bíblia diz no versículo mais abaixo que Estevão estava cheio de sabedoria pelo Espírito. E os homens não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que ele falava. Porque, irmão, quem é que consegue, irmão, ir contra o que o Espírito Santo está falando? Convencer o Espírito. Falar contra o Espírito. Não dá, você vai perder. E aí, irmão, a Bíblia diz que eles taparam os ouvidos, colocaram a mão nos ouvidos e falaram, não quero ouvir.
Estou vendo o céu aberto e o Filho de Deus está sentado dessa... Não quero ouvir. E ainda endurecer o coração. Então, o Espírito Santo está dizendo aqui que eles eram o quê? Homens duros, incircuncisos. Todo mundo sabe que é incircuncisão, né? Para mim ganhar tempo. A circuncisão era o pacto, a aliança antiga, né? Que tirava o prepúcio do órgão genital masculino. Isso significava a marca de Deus no sexo masculino. Era só no masculino. O incircunciso, na nova aliança, todos nós somos circuncidados. Circuncidados pelo próprio Espírito dentro de nós. Ou seja, irmãos, toda a incircuncisão no nosso coração é rompida. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro dos nossos corações. Então, aqui diz que eles eram homens incircuncisos, não tinham tirado a tampa do ouvido deles. Não tinham tirado o endurecimento do coração deles. Eles estavam resistindo a quem? Não a Deus, estavam resistindo a Deus, ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. Aleluia. E às vezes, irmão, Deus está usando um profeta, Deus está usando uma pessoa, e é o Espírito Santo que está usando aquela pessoa. Mas nós não queremos aceitar. Nós não queremos acatar aquela ordem do Espírito Santo. Nós achamos que aquilo ali é um absurdo. Nós até, muitos, né, que nem aconteceu comigo uma vez, já contei aqui já umas 2 vezes, né, que aconteceu isso comigo, irmão. Até hoje, eu falo, meu Deus, um homem, irmão, sem camisa, com um copo de cerveja na mão, desviado do Evangelho, e ele veio e falou para mim, Deus tem uma obra linda na sua vida. Irmão, eu comecei a debochar. Eu debochei, sinceridade, eu debochei, irmão. Como que um homem sem camisa, com um copo de cerveja na mão, veio falar para mim que Deus tem uma obra na minha vida? E aí, Deus conhece a gente, né? Ele viu que eu debochei, que eu dei risada. Ele falou assim, e para você saber que é Deus que está falando com você, quantas vezes Deus já mandou você abrir sua boca e você não abre? Quando falou isso, eu dei um pulo para trás, irmão. Eu dei um pulo para trás, irmão. Eu me assustei, eu fiquei assustado. Porque eu era novo convertido ainda, não tinha muito tempo de evangelho. Tinha uns 2 anos, mais ou menos, uns 2, 3 anos de evangelho. Eu nunca vi um negócio daquele. Eu fiquei assustado, eu falei, nossa, Deus usa um camarada, porque eu vou para um monte direto, as pessoas mandam abrir a boca. Deus já usou um monte de profeta para falar para mim abrir a boca. Agora do lado da minha casa, Deus usa um homem sem camisa, com um copo de cerveja na mão. Deus. Porque Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, meu irmão. A gente, é um absurdo. Não quer dizer que a pessoa vai ser salva. Deus não abriu a boca de uma jumenta? Hã? Se Deus falou com voz humana, o jumento falou com voz humana, irmão. O jumento não falou assim. Será que o jumento fala? Não falou assim, não. O jumento falou com voz, irmão. Para repreender um profeta desviado. Aleluia. O profeta estava se desviando da verdade, irmão. E o profeta estava tão cego que o anjo estava com uma espada para matar ele. E a jumenta defendendo o profeta. Toda vez que o anjo vinha com a espada, irmão, a jumenta dava um jeitinho de salvar o profeta. E o profeta foi lá e espancou a jumenta, irmão. Bateu na jumenta. Aí Deus abriu a boca da jumenta e falou assim, espera aí. Alguma vez eu fiz alguma coisa de ruim contra você? Não, nunca fez não. Então, por que você está me espancando? Irmão, eu acho que se fosse algum de nós sairia correndo se um animal abrisse a boca para falar com a gente, hein? Na hora. Acho que nós sairia correndo, não. É louco, pai? Esse cachorro animal falar com você? Já vi isso? Tem uns que até esquecem que é crente fazer assim, ó, misericórdia. Mas Deus abriu a boca da jumenta. Deus usa quem Ele quer, meu irmão. Quem somos nós para resistir? Quem Deus quer usar? Através de quem Deus quer falar? Deus faz do jeito que Ele quer. Lembra do profeta Natanael? Aquele homem que veio aqui? Pastor Natanael? Antes dele vir aqui, eu já tinha ouvido o testemunho dele. Ele era da Bahia.
era ex-bruxo do templo lá, da mãe menininha do Cantuá, dos piores templos da Bahia. Na convenção dele, eu me lembro no DVD dele, que um casal fez um pacto lá no templo, e era para oferecer o filho. E aí, eles não levaram o filho. E o Natanael foi lá buscar o filho do casal. Foi lá pegar o filho para sacrificar. Só que um dia antes, o casal foi para a igreja e aceitou Jesus. O casal que ofereceu o filho no templo de Macumba lá. E aí, quando ele pulou a janela, que ele foi pegar a criança lá, irmão, que estava com a babá, sei lá, não sei se a babá viu, não sei o que foi. Ele pulou, foi pegar a criança, Deus abriu a boca da criança, irmão. Da bebê. Ele falou no texto, ele falou assim, Natanael, não toque nessa criança. Uma criança falando, não toque nessa criança, se você tocar, você vai se ver comigo. A criança, irmão, bebê. Depois você compra um DVD dele, eu não tenho mais, perdido, não sei onde foi pagar. Pegaram e levaram embora. E aí, irmãos, a partir disso, ele começou a se converter. Foi aí que começou a obra de conversão da vida daqueles bruxos lá. Que ele era um bruxo, aquele camarada. Era um bruxo, aquele camarada. Não era fogo que cheirava não, viu, irmão? O negócio era só o sangue de Jesus na vida daquele homem. E hoje ele é um pastor abençoado, né? Usado em dom de libertação, né? Honestamente. Então, não feche os teus ouvidos para o Espírito Santo de Deus. Não endureça o teu coração para o Espírito Santo de Deus. Se você tem dúvida, pergunte para Ele. Senhor, é do Senhor? É o Senhor que está nesse... Faça a prova com Deus. Glória a Deus, é verdade. Mas não escarneça, não zombe, porque às vezes você está zombando do Espírito Santo. Você está endurecendo seu coração para o Espírito Santo. E aí, se você for pegar Hebreus, capítulo de número 3, vai falar lá que o povo de Israel, eles endureceram várias vezes o coração para Deus. Eles resistiram ao Espírito Santo de Deus. Eles se endureceram para o Espírito Santo de Deus. Então não resista ao Espírito Santo de Deus, meu irmão. Não faça acepção de pessoas, porque quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Não despreze ninguém, porque às vezes a gente, irmãos, quer que Deus usa os vasos grandes, mas e quando Deus quer usar o vaso pequeno? Deus quiser usar vaso pequeno, irmãos, Ele usa. Amém? Terceiro, esse daqui todo mundo conhece. Não precisa nem abrir a Bíblia, todo mundo sabe. É blasfemar contra o Espírito Santo. Isso está em Mateus, capítulo de número 12, do versículo 31 ao versículo de número 32, tá? Blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É atribuir a Satanás o que Deus está fazendo. No caso, na passagem em questão, a Bíblia diz que Jesus expulsou um demônio que era surdo. Ou era mudo, não lembro agora, os irmãos podem me ajudar aí. Ou era surdo ou era mudo, o demônio. E acho que era mudo. E aí os principais do fariseu falou que Jesus estava expulsando o demônio pelos príncipes dos demônios, que era o demônio-chefe, Beelzebul, que estava no corpo de Jesus e que estava expulsando aquele demônio. E aí Jesus falou assim, toda casa dividida não subsiste. Todo reino dividido vai desfazer por si mesmo. Se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus ou pelo Deus de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Então, blasfema contra o Espírito Santo é quando eu tenho consciência, eu tenho certeza de que Deus está operando ali. Isso é uma realidade, irmão. Eu tenho consciência, eu tenho certeza, mas por inveja, eu falo que é de demônio. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tomamos muito cuidado. Porque a gente, irmãos, não sabe quem Deus está usando. Por isso que a gente tem que ficar calado, ficar quieto. Porque muitas coisas, pode ser até Deus que está usando, as pessoas podem estar até aplicando no mau sentido. Vendendo coisas aí, fazendo coisas.
Mas eu não sei se é Deus ou não, irmãos. Se Deus não me revelou, fico calado, fico quieto. Fazer que nem o meu pastor uma vez ele falou. Veio um irmão procurar o meu pastor e falou assim, ó. Ô pastor Toninho, você não está vendo que tem gente falando em língua na carne dentro da igreja, não? Não tá vendo, não? E aí o meu pastor falou assim para ele assim, se Deus te revelou, expulsa, porque Deus não revelou nada para mim. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmão, falei aqui, se Deus revelou para você, então você vai lá e faz. Deus não revelou para mim, Deus não revelou para você, Deus revelou para você, meu querido. Então a atitude é sua. Aleluia, Jesus. Aí tem gente que quer entregar para outro a tarefa que Deus confiou para você. Se Deus confiou para você, é você que Deus quer usar, meu querido. Aleluia. Então não vamos blasfemar. Blasfêmia é algo consciente. Não é algo duvidoso, não é algo que eu tenho dúvida. É algo consciente. Eu sei que é Deus, mas por inveja, eu vou lá, meu irmão, por ciúme e falo, é o diabo, é Satanás. Satanás agora tá bonzinho, né, irmão? Satanás agora tá curando, tá fazendo milagre, né? Satanás ficou bom agora, de uma hora para outra, Satanás ficou bom, irmão. Tá levantando paralítico. Só Jesus é causa. Né? Irmão, Satanás não dá nada para ninguém. O que ele dá com a mão direita, ele toma com a mão esquerda. Satanás é assim, meu irmão. Ele é sujo. Né? Ele é sujo, ele é imundo. Todo mundo diz que ele é sujo. Ele é sujo mesmo, meu irmão. Ele dá e tira, né? Ele dá e tira. Tá bom? Quarto, pra gente chegar perto aí. Esse aqui eu já falei até uma da semana. É mentir ao Espírito Santo. Isso está em Atos capítulo 5, versículo de número 3, onde fala sobre um casal abençoado, Ananias e Safira, que venderam sua propriedade e fizeram um voto. E eles votaram ao Espírito Santo. Eles votaram como se fosse o dia de hoje, irmãos. Eu vendo um terreno, uma posse, e eu falo, vou vender. Se eu vender esse terreno por 5.000, Espírito Santo, eu vou dar 2.000 como voto, né, para sua obra, para sua casa. Só que quando eles venderam a propriedade, a Bíblia diz, lá no capítulo de número 5, que Satanás encheu o coração deles. Satanás, irmãos, encheu o coração deles. Ó, a mente encheu deles. E eles pegaram e deram ouvido, porque já a avareza estava no coração, né, irmãos? E quando eles chegaram no templo, chegou primeiro o homem. O homem chegou com dinheiro, irmão, para pagar o voto, mas não era o dinheiro que ele tinha prometido. Não era o voto que ele tinha prometido. E aí quando ele chegou, porque a igreja, quando ela tem o Espírito Santo, tem revelação. Aleluia. Quando chegou, o Espírito Santo não deixou nem ele falar nada. Ananias, você vendeu a propriedade por tanto, né? Eita Não Deus. foi? Aí imagina ele, quem te falou? Irmão, igreja que tem Espírito Santo, irmão, não brinca não. Não brinca, meu irmão. Verdade, Jesus. Por isso que a igreja, irmãos, ela tem que viver pela revelação do Espírito. O que Paulo fala em Efésio, que o Espírito de revelação e de sabedoria habite no meio da igreja. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo traga revelação e sabedoria para a igreja do Senhor. Não é para mim só não, é para a igreja. A igreja tem que ser revestida do Espírito de revelação e de sabedoria. Quando Deus revela o que está oculto, o que está escondido no coração, irmãos, vem à tona. Por isso que diz no livro de Daniel, que ele revela o profundo e o escondido. Aleluia. Sabe o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, eu me lembro quando eu tinha uns 2 anos de crente, 3 anos de crente, eu fui pro monte com aquele irmão que veio aqui, o Davizinho, fui pro monte com ele, tava nós conversando, andando, a gente, na época, ia de pé, irmão, até lá embaixo para pegar o ônibus, e fomos conversando, eu e ele sozinho, aquele monte de crente, mas eu e ele destacado, conversando, batendo papo, e daqui a pouco, do nada, no começo ele era muito usado por Deus, ele era usado demais por Deus. E ele pegou, irmão, chegou em mim e falou assim, Deus, o Espírito Santo que não mente, acaba de me falar aqui, algo oculto de você.
Eu já tomei assim, apreensivo. O que é que vem aí, gente? Porque às vezes a gente faz algumas coisas erradas. E é verdade, não mente não, irmão. Não mente não. Porque Deus te conhece. A gente fala, Senhor, não me vergonha não, Jesus. A gente muitas vezes é assim, meu irmão. Misericórdia da minha vida. É, tem misericórdia, Senhor. Não mostra, não fala não, Jesus. Não fala não, Jesus. E aí se levanta o profeta e fala assim, irmã Neide, aí o camarão... Jesus. Ei, meu irmão, ele falou, Espírito Santo que não mente, acaba de me revelar aqui. Eu fiquei vermelho na hora, imagino eu, né? Ele falou assim, o Espírito Santo está me falando que você tem vontade de desistir. Que você tem vontade, você fala com você que nunca queria ter conhecido o Evangelho para você abandonar. Irmãos, eu falei a verdade. Eu estava passando tanta luta que eu falei naquela época, né? Se eu não tivesse conhecido o Evangelho, eu largava essa pessoa. Largava. Eu falava desse jeito, irmão. Se eu não tivesse conhecido o Evangelho, agora não tem mais como. Desse jeito, irmão. Se eu não conhecesse, você não ia me ver mais nunca. Não. Agora a gente tem que honrar, né, irmãos, os nossos compromissos, os nossos votos. E ele mentiu e o Espírito Santo revelou. O Espírito Santo revelou, meu irmão. Falou, ó, você mentiu para o Espírito Santo. E porque você mentiu para o Espírito Santo, esses homens estão aí, vai te levar embora agora porque tu vai cair morto. Imagina isso nos dias atuais, irmãos. Hoje, irmão, eu acho que Deus tem misericórdia de nós, irmão, mas eu acho que isso deveria acontecer, irmão. Me perdoe, para acabar com um certo tipo de palhaçadas que tem dentro da igreja. Sabe, irmão? Tem muita palhaçada, muita brincadeira dentro da igreja. Muito crente que a gente pensa que é e não é. Crente que não é crente de verdade. Verdade, Deus. Que não tem compromisso com os seus votos. A gente tem que honrar, irmãos. A gente tem que ir até o fim. Que o Senhor nos dê força. Que o Senhor nos ajude. Aí, irmão, levaram ele morto. Depois de 3 horas vem a Safira, a esposa. Sem saber, enterrar o marido dela, sem saber como... Já pensou, irmão? Enterraram sem saber que enterraram o marido dela. Irmão Guilherme. Nem participou do enterro fúnebre. Não teve, não. Vem ela. Imagino ela cantando, cantarolando um hino. Aí vem o Espírito Santo de novo. O Espírito Santo bendito, né, irmão? E aí, Safira? Por que você foi fazer isso? Em outras palavras, né? Linguagem pastor Ricardo. Por que você foi fazer isso? Olha, esses homens aí levou seu marido, vai levar você também. Ela só ficou sabendo que o marido tinha morrido 1 minuto depois que ela morreu também. Que era 1 minuto antes que ela ia morrer também. Levou e foi enterrado, irmão. Então não vamos mentir para o Espírito Santo. Aleluia. Amém, meu irmão? Não minta para o Espírito de Deus. Não blasfeme do Espírito Santo de Deus. Não seja rebelde e irrite ao Espírito Santo de Deus. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Não demonstre resistência a Ele. Amém, meu irmão? E o último, para a gente encerrar, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não precisa abrir, se você quiser abrir e marcar. Você pode ir lá a marcar. Não apagar o Espírito Santo. Né? Não apagar. Deixa eu ver aqui como que está a tradução minha aqui. Não extinguais o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Não apagar o Espírito. Ou não sufocar o Espírito. O que é apagar, sufocar o Espírito? É deixar de fazer qualquer coisa em que o Espírito tenha participação. Qualquer coisa que ele queira fazer e a pessoa não dá lugar.
ela não dá lugar para o Espírito. Ela fica apagando. É como se tivesse, irmãos, um pouco de chama ali e a chama vai apagando. Mas a chama, o fogo, quer arder. O fogo quer pegar. Entendeu? Quer pegar o fogo, quer... Porque, irmãos, se você tirar uma brasa do fogo, ela apaga. Mas se você devolver ela para o fogo de novo, ela vai incendiar. E aí muitas vezes é assim. O Espírito Santo quer entregar uma mensagem, a pessoa se recusa a entregar uma mensagem para alguém. Mas a pessoa está sendo inspirada pelo Espírito Santo a entregar uma mensagem, mas ela não quer entregar a mensagem. Eita E tem pessoas que é assim, pastor. Pastor, eu não vou entregar porque é pro pastor. Porque tem gente que, irmão, que entrega se for pro irmãozinho, pra irmãzinha, pro jovem, pra criança. Mas quando é pra liderança, tem medo. Tem gente que é assim. Tem gente que tem medo de falar, irmãos, pra liderança. E aí você fica apagando, você fica extinguindo. Você fica ali, irmãos. Mas vou te falar uma coisa, irmãos. Isso não vai ter no nosso meio. Jesus vai nos pegar e vai nos pegar bonito, irmãos. Você não vai conseguir, irmãos. Você não vai conseguir ficar aí preso. Eu me lembro de uma pessoa que ela falou pra mim que o Espírito Santo queria usar ela e ela se segurava na cadeira para ela não sair do lugar. Ela falou pra mim. Uma moça da Deus é Amor. E você sabe que a Deus é Amor, a igreja que busca muita revelação. Eles oram muito por revelação. A Deus é Amor. E ela segurava na cadeira, irmãos. Ela ficava ali presa na cadeira para não deixar o Espírito Santo usar ela. Ela ficava lá assim. Não, Senhor, não me usa não. Meu Deus. E tem outros tanto que quer ser usado, né, irmão? Tem uns que falam, Senhor, me usa. As coisas às vezes é meio contrariada, né? Uns querem, outros não querem. Ou tem, não deixam ser usado por Deus, né? Se deixa ser usado por Deus, irmãos. Seja para quem for, não faça acepção de pessoas, né? Seja um João Batista. Fale, põe dentro na cara de Herodes. Fale, irmão. Fale mesmo. Não temas o homem. Se a gente tiver medo, a Bíblia diz, irmãos, para a gente não temer o homem, mas temer somente a Deus. Tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Verdade, Deus. O homem só pode matar o corpo, a Bíblia diz. O homem só pode tirar a tua vida. Daqui a alguns segundos você vai estar lá no céu, irmão, glorificando a Deus. Mas Deus, Ele pode ainda tirar sua vida e ainda pode fazer sua alma queimar no inferno. Então a gente temamos a Deus e não os homens. Amém? Amém. E aí eu encerro aqui esses 5 pontos a respeito de características negativas do Espírito Santo. E para a gente concluir, abra aí em Provérbios, capítulo de número 1, para a gente encerrar, Provérbios 1. Essa palavra o Senhor falou comigo hoje o dia inteiro, irmãos. Aleluia. Isso, Provérbios 1. Provérbios 1, versículo 23, que diz assim: Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Amém? Amém. Quer ser cheio do Espírito Santo? Aceite a repreensão de Deus. Converta-se através da repreensão de Deus. Aceite a repreensão de Deus. Ore pela repreensão de Deus. Deus me repreenda, porque uma igreja sem repreensão, meu irmão, é uma igreja fraca, é uma igreja sem unção. Mas uma igreja que tem repreensão é porque Deus nos ama e Ele quer derramar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Ó, convertei-vos. O que é converter? Mudar de direção. Mudar de direção, transformar. Isso é conversão. Eu me transformo, eu mudo de direção. Eu estava na direção errada, agora eu vou para a direção certa. Isso é conversão.
É a mesma coisa do carro quando você faz uma convenção. E como que eu me converto? Pela repreensão. Quando eu sou repreendido, a repreensão, toda repreensão ela tem um proveito. Verdade, Deus. Ela tem que trazer algum benefício para a nossa vida. Tem que ter benefício, irmão. Ainda mais quando a repreensão ela vem de Deus. Quando a repreensão ela vem de Deus, ela traz algo positivo para a nossa vida. Tem algo, irmãos, positivo para a sua vida nesta noite. Glória a Deus. Ele diz assim, e eu vou continuar derramando o meu espírito abundantemente. Sabe o que é abundantemente? Quantidade excessiva. Aleluia. Vai ter mais unção, às vezes, do que outros. Vai ter bastante unção. É como aquele versículo que diz em João, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá-lhe o Espírito por medida. Deus dá em abundância, em quantidade excessiva. Aleluia. É muita unção, irmão. Ele diz que ele vai continuar derramando o seu Espírito. Vai continuar entregando o seu Espírito. Mas, para isso, eu preciso me converter. E aí, eu estava lendo hoje um evangelista, daquele livro Os Heróis da Fé. Quem já leu Os Heróis da Fé aqui? Alguém já leu Os Heróis da Fé? Irmão, quem não leu Os Heróis da Fé, lê esse livro. Os Heróis da Fé, muito bom esse livro. Aconselho qualquer um ler Os Heróis da Fé. Esse é um livro excelente. Esse é um livro que você pode ler, irmão. Muito bom. Esses Heróis da Fé, irmãos, tem um homem que ele fala, não lembro o nome dele agora, ele fala que quando ele foi receber o Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo em algumas horas de luta em oração. Ele lutou em oração. Ele falou assim que depois de horas de oração, lutando com Deus em oração, em persistência, lembra daquela passagem? Que aquele que pede recebe, aquele que busca acha, e aquele que bate se abre. Ele fala de 3 pontos ali, 3 pontos chaves. E aí no final diz que Deus vai dar o Espírito Santo àqueles que nos pedirem, ou em alguma tradução diz que aqueles que insistirem, que tem insistência. E aí você precisa insistir. Então insistir é lutar. Às vezes nós temos que fazer como Jacó. Nós temos que passar uma noite todinha em oração. Nós temos que passar uma madrugada todinha em oração. Buscando uma revelação de Deus, uma unção de Deus, para a gente se posicionar. Aleluia. Porque toda vez que você tem posição, que você se posiciona, Deus sempre, irmão, vai lhe entregar uma palavra. Sempre vai lhe entregar uma palavra. Você sempre vai ter algo para entregar para alguém. Você sempre vai ter algo para dar para uma pessoa. Então tem que ter posição. Você não tem gente que hoje, irmão, não tem posição. Não tem posição nenhuma. Um dia está numa igreja, outro dia está em outra. Não sabe o que quer. Não sei se eu sirvo a Deus, se eu não sirvo a Deus. Não sabe se eu vou, se eu fico, se eu vai. Você não sabe nem o que quer. Não sabe nem qual é o seu nome. Irmãos, a quantidade de crente que está por aí desviado do Evangelho, às vezes você se depara com a quantidade de pessoas desviadas do Evangelho que você fica triste. Indignado, né? É verdade, indignado, a palavra mais certa. Porque, irmão, eu me deparo com a quantidade excessiva de pessoas que estão apostatando da fé, estão desviando da fé. As pessoas hoje não têm mais firmeza dentro do Evangelho. Hoje em dia, irmão, sabe o que é o problema da gente? A gente gosta de tudo fácil. A gente quer tudo fácil. A gente não quer ter trabalho. A gente não quer orar mais hoje, a gente não quer orar mais, irmãos, passar 1 hora de joelho. É cansativo, dói o joelho. A gente não quer ficar lutando com Deus em oração. A gente não quer fazer o que Paulo fala em Romanos 16. Paulo fala assim, que ele roga para a igreja de Roma, os romanos. Ele fala assim, rogo que vocês combatam comigo, por mim, em oração a Deus. A oração, Paulo entendeu que é um combate. É como um ringue. É lá que você vai saber se você vai perder ou se você vai ganhar. É através da oração. Aleluia. Hoje eu estava lendo Moody, sabe o que ele falou? Se eu não orar 2 horas durante o dia, eu sei que Satanás vai ganhar a batalha. Heróis da fé.
2 horas você não orar durante o dia. Falei, Deus me dá graça. Me ajuda. É, Deus. Parece que o ambiente hoje está estranho. Não tem mais homens fervorosos de oração, mulheres fervorosas de oração. Antigamente o ciclo de oração era fervoroso. Era oração. Tinha gente que tinha medo de ir no ciclo de oração, porque falava assim, Deus vai revelar o meu pecado. Tinha medo de entrar. Verdade, Deus. Os cultos de oração, irmão, o reverendo da Coreia do Norte, me esqueci o nome dele agora, o reverendo da Coreia do Norte, esqueci o nome dele agora, ele fala que a igreja na Coreia cresceu através dos cultos de oração. Ele fala que Deus começou a trazer um grande avivamento, batizando com o Espírito Santo através das orações. Eu creio, Jesus. E a Coreia do Norte passou a ser uma das melhores potências mundial através da igreja que foi despertada na Coreia. Irmão, antes deles ir trabalhar, sabe o que eles fazem? Vai para a igreja orar. Depois eles vão trabalhar. Eles passam 1 horinha na igreja antes orando. Orando, irmão. Orando. Para depois eles ir trabalhar. Glória a Deus. Imagina, irmãos, esse trabalho deve ser bom demais. Depois de 1 hora de oração, meu irmão, vocês ficam leve, vê um refrigério de Deus sobre a sua vida, vê uma graça, você vai ficar o resto do dia bem. A gente tem que começar o dia com comunhão com Deus. Verdade, Jesus. Em oração, em consagração, em separação, em jejum. Quando a gente se separa para Deus, irmão, eu quero ver qual é o diabo que vai resistir a você, meu irmão. Não vai. Aí não dá não, aí não tem como não. Então você quer realmente, irmãos, receber algo do céu, a gente quer receber, a igreja quer receber, vamos lutar com Deus. Vamos lutar com Deus. Vamos fazer que nem Jacó. Vamos passar ainda que você muitas vezes saia ferido. Porque Jacó lutou e ficou ferido. Saiu machucado. A coxa dele saiu machucada. Talvez não vai ser a coxa, talvez vai ser o joelho que vai ficar machucado. Mas depois vai valer a pena, irmãos. Aleluia. Porque vai ter resultado. Olha o resultado que acontece da unção. Olha o que a unção produz na vida do crente. Abre aí Isaías. E agora eu encerro. Só isso para a gente encerrar. Isaías, capítulo de número 32. 31. Isaías, 32 mesmo, isso mesmo. Isaías 32. Versículo de número 15. Diz assim, ó. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Aleluia. Olha o que o Espírito vai produzir. Primeiro, até que se derrame sobre nós, plural. O Senhor não quer derramar só sobre um, o Senhor quer derramar sobre nós, a igreja. Amém? Essa palavra se cumpriu no dia de Pentecostes. O Senhor não derramou o Espírito só sobre um. Ele derramou sobre eles. Aleluia. Sobre os que estavam ali. Quase 120 crentes. Ó, o Espírito vem da onde? Não vem de baixo. O Espírito vem lá do alto. Vem lá de cima. Amém, meu irmão? O Espírito tem que vir lá de cima. Eu estou servindo ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono de glória, lá em cima. Então o Espírito vem de cima. E aí, o que acontece? Quando o Espírito é derramado, o deserto se torna num campo fértil. Ou seja, aonde havia sequidão, aonde estava seco, vai ser molhado. Vai se tornar num campo fértil. Vai produzir. Vai acabar, irmãos, toda infertilidade, toda esterilidade. Vai produzir, vai ter produção. Vai ter resultado. Quando não tem resultado, é falta de unção. Mas quando tem unção, tem resultado. Campo fértil, fertilidade, fecundidade. Vai produzir.
Uns vai produzir 30, outros vai produzir 60 e outros vai produzir 100 por um. Conforme a capacidade de cada um. Creio, Deus. Mas é resultado, irmãos, da unção do Espírito. Aleluia. O deserto, o que eu acho interessante, sabe o que eu penso às vezes? Que Deus primeiro ele vai permitir você sentir sequidão na sua vida espiritual para você valorizar, dar valor quando você estiver encharcado com o orvalho do céu. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja seca. Deus vai permitir você, está permitindo você passar por essa sequidão para Deus te molhar, meu irmão. Para você valorizar a unção que Deus está derramando sobre a sua vida. E aí, para concluir, e esse campo fértil, que é um campo produtivo, vai ser reputado por um bosque. Vai ser transformado num bosque. Sabe o que é bosque? É a mesma coisa no jardim. É como se fosse uma floresta. Um jardim, irmão, coisa linda de Deus. Aonde os pássaros não cantavam, vai cantar. Vai ter, vai fazer que nem o livro de Cantares. Aparece as flores do campo. O tempo de cantar chega, porque o inverno já passou. Ouve-se a voz das rolinhas. O tempo de cantar chega, porque apareceu as flores já brotaram. É um jardim que Deus está, irmãos, plantando, nos está dando. Jardim, meu irmão, é bênção, porque Deus plantou o homem no jardim. Deus plantou um jardim no Éden, né? Na verdade o nome ali era Éden. Deus plantou um jardim no Éden, a Bíblia diz. E deu para o homem cuidar do jardim. Isso aqui é tudo teu, ó. Tá aí para você cuidar. Só que o homem não valorizou. Acabou perdendo. Porque tudo que você não valoriza, você perde. Ele não valorizou, perdeu. Porque deu ouvido à serpente, a Satanás. Por isso que a gente tem que estar vigilante, irmãos, para a gente não perder aquilo que Deus tem dado para a gente. Amém? Deus quer te dar um campo fértil. Deus, além de te dar um campo fértil, Ele quer te dar um bosque. E isso só acontece como resultado da unção de Deus. É resultado, irmãos, da nossa consagração e da nossa busca a Deus. As coisas, irmãos, começam a dar certo na nossa vida quando algo de Deus chega na nossa vida. Algo de Deus chega em nós. Mas, irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu creio que esta palavra vai produzir efeito nos nossos corações. Glória a Deus. E nós vamos, irmãos, clamar pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus há de vir sobre a sua igreja, há de nos encher. E nós seremos uma igreja, irmãos, próspera, avivada, e andaremos na plenitude do Espírito Santo. No poder do Espírito. E vamos dizer, eu quero dizer como Paulo falou, a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. Aleluia. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia. Palavras de sabedoria humana não convencem ninguém. Verdade, Deus. Não acontece nada. Você pode ser o maior estudioso. Você pode estudar, irmão, estudar e aqui falar que você conhece sobre a geografia, sobre filosofia, sobre o que você precisa estudar aí. Vai dar sono. Mas quando é demonstração de Espírito, irmãos, e de poder do Espírito, a igreja, irmãos, ela é agitada. Ela é movimentada, ela é sacudida. Duas coisas acontecem na igreja quando a unção de Deus chega. Tem pessoas, irmãos, que não querem abandonar o pecado e saem da igreja, porque elas não querem abandonar os seus pecados. Elas querem continuar no pecado. E uma igreja que tem unção, que tem o Espírito Santo, não fica ao culto, a pessoa não quer compromisso e vai embora. Agora tem outros, irmãos, que eles caem com a boca no pó, no chão, e dizem, eu me arrependo. Eu também quero receber aquilo que o meu irmão recebeu. Glória a Deus. E é isso que eu torço por nós, irmãos, que nós viemos receber essa unção. Amém? Fica de pé comigo. Glória a Deus. Eu não posso encerrar, né, irmãos, sem fazer uma oração. Aleluia, Deus. Para agradecer a Deus e pedir que o Senhor nos converta. Que o Senhor nos repreenda.
para que nós possamos experimentar abundantemente do seu Espírito. Uma abundância espiritual sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor na face da terra. Para esses últimos dias, irmãos, Deus tem separado uma unção para a minha vida e para a tua vida. Eu creio, Deus. A unção, irmãos, ela é do seu tamanho. Ela cabe em você. Amém? Senhor Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós ficamos aqui nessas 6 semanas aprendendo acerca do Espírito Santo. Eu creio que, meu Deus, é de grande serviço, é de grande aprendizado o que nós aprendemos aqui. Mas nós queremos, meu Pai, muito mais. Nós queremos que o Senhor venha derramar em nós a tua graça, a tua unção, meu Pai, desde os altos céus, como o Senhor fez na vida dos apóstolos, como o Senhor fez na vida daqueles que te serviam. Eles foram cheios, eles foram, meu Pai amado, separados através de uma unção, Senhor, porque a unção, meu Deus amado, em nossas vidas, ela traz, meu Pai, um peso excelente, meu Pai amado. Ah, Senhor da glória, para alcançar almas, para a salvação de almas, para a colheita de alma dos últimos dias, Senhor. Tudo isso vem através do Espírito Santo. Nos usa, Espírito Santo. Usa a minha vida, usa os obreiros desta casa, usa os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, as crianças. Batiza com o Espírito Santo, tanto homem como mulher. Batiza com o Espírito Santo as crianças, Senhor. As crianças que estão aqui nesta casa. Deus, em nome de Jesus Cristo, que venha um grande avivamento, um derramar de unção sobre este lugar. Que vidas, meu Pai, sejam saciadas. Que haja uma quantidade excessiva, abundante do derramar da tua unção, Senhor. E que o teu Espírito Santo esteja presidindo esta casa. Que o teu Espírito Santo esteja conduzindo os nossos cultos. Que o teu Espírito Santo esteja conduzindo a vida dos preleitores. Que o teu Espírito Santo esteja conduzindo os louvores. Que o teu Espírito Santo esteja conduzindo tudo que vai ser feito, Senhor, no meio da tua igreja. Em o nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, seja conosco, Espírito Santo. Nos abençoa, Senhor, nos agracia, porque nós queremos, Senhor, aquilo que é eterno, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor.